Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos cá para conversarmos consigo em casa, trazermos um tema ainda leve, um tema que necessita para o povo perceber, porque há muitas nações que estão em confusão, muitas nações em problemas, muitas nações e às vezes nos centros institucionais, como hospitais, como escolas, Ministério da Saúde, há situações que quando alguém vai, volta descontente. Ele se sente que não está sendo bem atendido. Mas até que o atendimento não é só pegar o comprimido e tomar. E no seio da família também, o marido reclama porque a mulher não lhe atende bem, não se sente bem recebido. E a esposa também reclama que o homem não lhe atende como deve ser. Os filhos também reclamam. Todo mundo reclama. Mas qual é o problema da reclamação? É da comunicação no seio familiar. É deste tema que nós vamos falar, da comunicação familiar. Não há melhor pessoa a interpretar este tema senão nossa irmã Maria, que está cá, que ela vai se apresentar muito bem, vai nos interpretar como comunicar-se melhor diante da sua família e por aí fora. Nós queremos saber a sua definição, seu conceito, quais são os requisitos necessários. Não saia daí, não mude de canal, aumenta likes, escuta atentamente, porque este programa é imperdível. Está aqui a nossa convidada especial, a irmã Maria, e do outro lado também o seu assessor mesmo, o homem que meditou, que sabe comunicar melhor que ninguém na igreja, em casa, onde. Ele é uma lenda, uma estrela. Aqui está, ele existe pela causa da comunicação no seu rebanho. Todos estão cá. Muito bom dia, boas-vindas, irmã Maria. Apresente-se aos nossos telespectadores e fala com eles. E também, a seguida, vamos ver. Mas antes, porém, depois da sua apresentação, dê um assunto prévio, caso necessário. Bom dia, caro telespectador. Obrigado em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, sobre o assunto prévio, nada demais, mas queria partilhar com os telespectadores que quando estive a vir no Chapaceiro mesmo, foi o meio de transporte que utilizei, lá estava o cobrador e estavam lá os outros, não é? Passageiros nesse caso, mas de repente houve lá aí uma discussão no qual o cobrador esteve a discutir com uma senhora e todos aqueles outros começaram a responder e sem sequer saber qual era o motivo que levou os dois a discutirem. Essa foi uma situação que aconteceu hoje e decidi partilhar convosco. E não lhe deixou confortável? Não. Certeza. E mais uma vez vamos falar aqui da comunicação. Eu acho que esse todo sururu deveu-se à falta de comunicação que acabou causando um barulho. Irmão. Saudações ao estimado telespectador dessa televisão e também do programa. É uma grande bênção estar aqui no programa hoje. Eu não tenho ponto prévio para hoje. Não tem ponto prévio para hoje. Agora vamos mesmo à comunicação. Irmã Maria, queremos falar de comunicação no seio familiar. O que é este bicho? Exato, mais uma vez, comunicação no seio familiar. Bom, primeiro vamos falar da comunicação em si. O que vem a ser comunicação? Comunicação é o processo de partilha de informação e neste processo inclui o receptor, o transmissor, que é a pessoa que vai transmitir a informação, o receptor, que é aquele que vai receber essa informação, e envolve também o canal, que é o meio no qual essa comunicação irá passar. Também temos lá o código que é muito importante neste caso. Aqui onde estamos a utilizar um código que é a língua portuguesa, no qual a outra pessoa será capaz de descodificar e ter esta informação. E como dissemos que comunicação é partilha de informação,
significa que a outra pessoa também pode comunicar. Isto pode-se chamar de feedback, quando aquela pessoa recebe e dá a informação de que com certeza recebi a sua mensagem. E família. Família é um conjunto de pessoas unidas por um laço, pode ser um laço de sangue ou mesmo por afinidade. Então, a comunicação no seio familiar é muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque o que tem se notado é que há muita falta de comunicação em casa, muita falta de comunicação na família. Nós temos falhado em casa com os nossos pais. Os nossos pais várias vezes têm falhado conosco por falta da comunicação, principalmente nos casais. Os casais, há problema de comunicação. E a que se dá essa falta dos casais? Mano Albino, estamos a falar da comunicação e a Mana Maria traz aqui a dizer que principalmente os casais é que estamos a particularizar aqui no seio familiar e não há família sem um casal, sem um cônjuge. Então, e tem havido muitos sururus, muitos circuitos. A que se deve isso? Ao longo dessa semana, eu acompanhei um caso de uma família, de uma mulher que abandonou seu lar para ir se juntar com outro homem ao longo da semana. E aquele mesmo homem, ele recorreu aos meios de comunicação social para colocar a sua indignação nesse caso. Então nós estamos a reparar também um dos problemas maiores do fator comunicação. O que a falta de uma comunicação ela gera. Agora, primeiro reparando naquilo que é a família. De quem é esse projeto família? Podemos trazer várias definições, mas primeiro precisamos compreender o que é isso de família. Então a família é um projeto criado por próprio Deus. Então, se o próprio Deus criou a família, quem somos nós para termos a ideia de destruir uma família? Então, se Deus tem esse propósito de criar a família, porque é para que haja essa comunicação, né? Então, onde não há uma comunicação do pai para filho, então, automaticamente, isso não simboliza aquilo que é família. Agora, nós devemos reparar numa coisa muito importante, naquilo que a família, por que é necessário esta comunicação? Existem famílias que apenas se encontram quando há funeral. Existem famílias que somente se encontram apenas quando chega dezembro, o dia 25 de dezembro. Agora, a família precisa ter uma comunicação efetiva, constante. Isso não é algo obrigatório, é um dever. Aquela questão de se encontrar ocasionalmente, no acontecimento, na cerimônia, não é bom. Quando falamos de comunicação na família, esse é o nosso dever, é a nossa obrigação. Porque ninguém escolhe para nascer em uma família. Sim. Ninguém escolhe, eu vou nascer na família XY, ninguém escolhe. Agora, por que você está numa família? Quer dizer, todo cidadão, ele está inserido numa família. Ninguém escolhe que família nascer. Logo, tem obrigação, tem dever de fazer parte, contribuir. Tem que haver com uma comunicação sólida numa família. Então, uma família que não tem uma comunicação sólida, também pode existir alguns fatores. Esse é um dos fatores, chama-se o fator da dissensão. O fator da dissensão é um espírito de separação das pessoas. E muitas das vezes as pessoas separam-se por os fatores qual? Pensamentos diferentes, ideias diferentes. Ele sabe que quando estou... isso pode ser, porque quando... eu vou ter com aquilo não estudou, pá. Então, isso acontece na família por causa da dissensão das pessoas. O preconceito. O preconceito, as ideias, a forma de cada um, o pensamento de cada um. E isso que faz com que as famílias não tenham essa comunicação efetiva. Porque não sabe se eu estar contigo, está falando, aquele tio só vive nos humilhando, nos desprezando porque nós não estudamos. Então a família não tem a ver com a escolaridade, tem a ver com aquilo que é família, a união familiar. Então, cada membro familiar tem esse dever de ter essa comunicação efetiva e esses laços efetivos todos os dias. Tem mesmo a visão? Será que a falta de comunicação familiar
tem a ver com a dissensão, que acabou dizendo, ou chama-se aquele grau de superioridade, preconceitos também, tem a ver com falta de comunicação, contribui na falta de comunicação? Exato, em parte sim, tem a ver com isso, porque cabe à pessoa em que comunica ou não. As pessoas são diferentes. Cada um tem as suas ideologias quanto a certos conceitos. Então, para alguns comunicar é normal, para outros não, porque, como ele já esteve a dizer, alguns acham-se superiores aos outros. Eu tenho, ele não tem. Então, por que eu vou falar? O que vai mudar na minha vida? Então, as pessoas olham mais a comunicação nesse sentido que não é bom, que se eu tenho, ele não tem, então nós não somos do mesmo nível. Porque eu tenho carro, ele tem bicicleta, então ele deve falar com aqueles que têm bicicleta. Então, isso não é aceitável, até porque ele esteve a falar muito bem da Bíblia e recordo mesmo a isto que hoje ele tem, mas amanhã não se sabe quem irá ter. Então, como é que será no caso dele amanhã ele ter e eu não ter? Será que como vai ser o meu posicionamento? De que forma eu irei falar com ele se eu nem cumprimentava ele? Então, no dia que ele tiver, eu já vou ter a coragem de cumprimentar, a saudar. Então, nós devemos olhar para todos esses aspectos, não só olhar para hoje, mas também ter uma possível imaginação de como será amanhã. Hoje, se ele faz isso comigo, amanhã como eu vou ser? Hoje eu não trato bem ele, quando ele pede algumas coisas, eu não dou, não comunico bem com ele. Então amanhã como é que será se eu estiver num nível mais baixo? Então, concordo com ele nessa perspectiva, porque nós devemos comunicar. E no mesmo da família, falar que existem 3 tipos de comunicação. Dentro da família ou em outros, pode-se utilizar também outros sentidos. Temos a comunicação agressiva, temos a comunicação passiva e também a comunicação assertiva. O que vem a ser a comunicação agressiva? A comunicação agressiva é aquela em que o indivíduo não pensa no que pode acontecer depois ou não pensa nas consequências. Ele chega e diz aquilo que tem que dizer na forma ou com o tom que ele quiser. E ele vai tocar num ponto interessante que é grau de superioridade, com o grau que a pessoa tem. A pessoa não vai medir com o que eu estou a dizer, com o que eu estou a falar nesse caso. Ele é minha irmã, mas ele é minha irmã mais nova, então se é minha irmã mais nova eu tenho que falar com esse tom. Então, essa comunicação é uma comunicação não aconselhada, que é a comunicação chama-se comunicação agressiva. Sim. E também temos outro estilo de comunicação, que é a comunicação passiva. A comunicação passiva é uma comunicação que é feita de forma pacífica. Quem utiliza muito esse estilo de comunicação são as mães. As mães, a maioria delas tem uma forma de se comunicar mais simples. Mas é só dando uma pergunta como esta, mais não está falando de Maputo, por exemplo, mais de Xamanculo, na beira mais de Minhava, na beira mais no norte, mais de Namicó, também tem uma comunicação passiva? Sim, nesse caso eu vou mais para... Estou a falar em comparação com os pais, nas mães, e entre as mães e os pais. Encontramos muito essa comunicação nas mães. Há um bom equilíbrio na parte da mamãe. As mães, elas falam, meu filho, elas são mais passivas, têm mais paciência. Falar de passivo está mais ligado à paciência, que elas aceitam tudo, mas elas têm um jeito meio sensível do que os pais. Não dói ouvir conselho a partir dela, ou chamar a atenção a partir delas. Sim, elas não são muito diretas, então elas são mais... Elas utilizam muito... E os papais, o que é que fazem? Que comunicação fazem os pais? Sim.
Bom, vou já responder a pergunta, mas estava mesmo a falar sobre... Fala assertiva aqui. Sim, comunicação assertiva. Comunicação assertiva é esta em que a maioria das pessoas que utilizam são as mulheres, sobretudo as mães. Elas são as mais calmas, mas essa comunicação é uma comunicação que muitos se aproveitam. Por exemplo, eu tenho uma relação de amizade com alguém. Se eu sou amiga dela, em tudo que eu faço, ou em tudo que ele faz de errado comigo, ele quando diz, fizeste isso, então eu sou tudo, sou sempre paciente com ele. Então a outra pessoa pode utilizar aquela passividade como uma forma de se aproveitar. Porque as pessoas várias vezes não querem alguém passivo, eles querem também alguém agressivo. Então, quando a pessoa é mais passiva, as outras olham como forma de aproveitar. Confunde a paciência e medo. Exato. Com medo, né? Exato. Ou confunde a paciência com fragilidade, que é fraco. Sim. Eles veem como uma fragilidade, enquanto isso é uma forma de comunicação que não utiliza agressividade. Então, esta é uma outra forma que também é boa, mas pode atrapalhar em certo momento, porque alguns confundem. E também temos outra que é comunicação assertiva. Existem 3 tipos, como eu já havia dito. A assertiva é aquela comunicação que temos, em algum momento nós somos idôneos, nós conseguimos nos comportar e também sabemos diferenciar os momentos. Por exemplo, estamos aqui, estamos a tratar assunto de trabalho, mas chegado a outro lugar, por exemplo, na igreja, chegado lá também nos comportamos como irmãos. Então, essa comunicação assertiva é aquela comunicação em que nós sabemos onde estamos e vamos nos comportar daquela forma. Se somos pais, chama-se saber ser e estar. Exato. Então, essa comunicação assertiva é que é a mais aconselhada a utilizar no seu familiar como os outros lugares. Como os outros lugares. Estamos mesmo aqui a falar exatamente com a irmã Maria, nos interpretar de uma maneira minuciosa, de uma maneira muito forte, o que significa a comunicação, e estamos aqui já com três qualidades de comunicação: a comunicação assertiva, a comunicação agressiva e a comunicação passiva, não é? E agora, nós queremos saber mesmo quais são os impactos também negativos que na falta de uma boa comunicação, o que causa? Exato. Essa questão é uma questão mesmo que, respondendo, digo que causa várias coisas são erradas. Existem várias consequências que podem surgir por conta da má comunicação, sobretudo na família. Na família, como todos os outros lugares, antes de fazer qualquer coisa, nós devemos primeiro comunicar. Vamos imaginar o caso de um marido e a sua mulher estão lá, vivem juntos, e simplesmente a mulher sai. Ela sai. Não pede. Ela nem informou, sequer informar, nem pediu, nem informou. Então, ela sai e volta 3 dias depois. Ela sai e volta 3 dias depois. E quando chega, não quer ouvir nada. Ela não quer nem que o marido peça justificações. Então, será que neste casamento não haverá problemas? Obviamente que sim. Sim, então, o mesmo acontece nas organizações. Nas organizações também, toda a organização tem lá pessoas que estão lá a fazer atividades diferentes, mas com um objetivo comum, né? Mas, em dado momento, tudo trabalha junto, um precisa do outro. Então, se um setor falha, os outros como é que vão ficar? Então, se alguém decide, neste exato momento eu vou para casa, e não informou o seu superior,
como é que será essa comunicação nessa organização? Então, existem vários problemas, um deles é separação no casamento. Temos também algumas pessoas que até saem mesmo das suas casas por falta de comunicação. Às vezes nós temos sim nossas razões, mas se não houver a comunicação, é impossível que a outra pessoa adivinhe o que aconteceu. Acaba dando água abaixo. Sim, por exemplo, eu não vou fugir muito. Eu aqui onde eu estou aqui, estou a tratar um determinado assunto, mas se eu não informo em casa, mesmo que eu esteja aqui a falar de um assunto que tem a ver com o bem para a sociedade, mas se é que eu volto e me perguntam, simplesmente eu fico calado. O que pode acontecer? Várias consequências podem surgir, até o caso da violência doméstica, só por falta da comunicação. Então a comunicação vai ser um fator muito importante, não somente na sociedade, mas também em casa. Também em casa. Irmão Albino, o que tem a dizer quando estamos a falar da comunicação, estamos a ver os impactos negativos que há causa de divórcios, há causa nas igrejas, temos visto os nossos pastores a sofrerem, ser apedrejados por ter comunicado mal, nas mesquitas também há problemas, nas mesquitas, nos molanas passam mal por falta de comunicação. Esta sapiência, aula de sabedoria, é necessário ter uma sabedoria para poder ter uma comunicação atempada. Mesmo assim, o Corão é uma língua, está escrito em língua árabe, diz o aqulu linnas husna, fale com as pessoas de melhor maneira, também fala de comunicação. Então, não é possível nós termos um ambiente cordial quando a comunicação é um pouco frágil. Para si, o que é isso? É o seguinte, um pai, assim como uma mãe, está na posição de um líder numa casa. Então, eu vou falar de um líder. Um líder deve ter uma postura comunicativa, de uma comunicação muito forte. Por que eu digo isso? Por exemplo, eu como líder, como pastor de uma igreja, somente a oferta que sai num culto, eu ensino meus líderes a divulgar a oferta que sai. A igreja precisa saber quanto a oferta sai. Alguém está no banco sentado, esses pastores são ladrões, saiu muito dinheiro aí. Você sabe, somente entrou 20 meticais. Isso, quando você comunica, evita especulações. Então, quando nós comunicamos, evita especulações. Não há quem vai especular. Não, saiu muito dinheiro. Nós já comunicamos, saiu dinheiro, logo se contou logo na hora, igreja, tivemos a oferta de 100 meticais. Aquele que pensa que entrou muito dinheiro, logo fica fraco. Afinal de contas, não estamos a tirar nada. E o que acontece mesmo com esse país? Há muita falta de informação, de comunicação. Então, isso há presunção de especulação em todo Aí está. Então, na falta de comunicação, há especulação. Um pai está na posição de um líder. Um presidente é um líder. Então, um pai precisa ter uma comunicação forte. Não pode esperar ser solicitado. Não pode esperar um filho, papai, não. Chegou e informou logo na hora, não demora. Então, se nós não comunicamos, assim como no casamento, há dias um jovem, quando estava a fazer cabelo, ele disse assim, não, meu dinheiro, mulher não pode saber, nem mesmo meu telefone, meu PIN secreto. Eu disse, olha, não estás preparado para o casamento. Se até seu PIN é segredo, eu disse para ele, claramente. Segredo, eu acho que não está. Até um outro jovem acabou lhe atribuindo o nome, disse, você é um bandido. Então, desculpa, espectador. Então, logo, isso é uma falta de comunicação. Todo mafioso não gosta de comunicação. Todo líder mafioso não gosta de comunicação. Mesmo assim como funcionários. O que você espera como empresário? Por exemplo, tens uma empresa, tem uns funcionários que não comunicam. Logo caiu essa empresa. Então, é uma família que não comunica, essa família vai cair mesmo. Vai cair. Um casamento que não há comunicação de marido e mulher.
Esse casamento já foi embora, já desabou. Marido que não comunica, não vale nada. Salário a mulheres, sabe, é triste. Eu recebi uma filha na minha casa, atendimento espiritual, em casa. Disse, não, meu marido só me dá dinheiro via transferência. Disse, nem o salário dele, não sei quanto é que ele ganha. Mas vivem juntos. Vivem juntos. Conversam juntos. Há maridos que estão a construir casas sem mulher saber. Há mulheres que estão a construir casas sem marido saber. Isso é falta de comunicação. Então, logo está mal essa sociedade. E é engraçado. Tu omite tudo e exige e cobra. Quer satisfação. Aí está. Então, o marido está ganhando. Esconde o salário dele. Sabe o que acontece? Quais são os prejuízos quando você não comunica? Um marido que não comunica com a sua esposa quanto ele ganha, a esposa vai pensar toda hora, ele tem dinheiro. Esse sofre muito depois desse homem. Porque a mulher diz, eu quero isso, porque tu não comunicaste, não tens como reclamar, tens que disponibilizar. Cada centavo que eu tenho, minha esposa sabe. Se não Por quê? Porque ela sabe, ao contrário, se eu não tenho, ela quando tem, ela te apoia-te. Sabe, às vezes há pessoas que não podem ser ajudadas por falta de comunicação. Quando você não consegue falar, é difícil alguém te ajudar. Sim. Você está a passar fome na sua casa, estás com boca calada, não comunica com ninguém. Quem vai saber? Ninguém. Você está a passar uma situação grave na família, o tio não sabe, mano não sabe, e tua irmã não sabe. Estás calado, estás à espera do quê? Espera que alguém há de sonhar. Vai ter uma revelação por parte de Deus, dizer que está falando que vai passar mal. Não. Então, nós precisamos ter o hábito da comunicação. Em particular, no seio familiar. Mas Maria, últimas considerações, o que nos aconselha, o que ensina os nossos telespectadores ali, para nós termos uma comunicação cordial? Exato. Sim, vou responder essa questão, mas antes queria tecer algumas considerações. Seja à vontade. Quando ele falava acerca dos pastores que devem anunciar o valor da oferta, de fato é uma situação que está a acontecer. Vários pastores estão a ser acusados e, sobretudo, eles não podem nem construir casas porque não podem comprar carros porque eles dizem que essa casa é nossa. Essa casa é do dinheiro da oferta. É da mesquita, é da igreja. Então, essa é uma situação mesmo que está a se verificar, principalmente no nosso país. Pessoas que estão ali atentas a tudo que o pastor vai fazer, a tudo que ele vai comprar, não pode comer porque esse dinheiro é nosso, então tudo é nosso. Então, esse é um dos impactos ou uma das consequências que tem causado a falta da comunicação. Ok. Agora, o que diz aos nossos últimos conselhos ali? Sim, o conselho que eu deixo aos telespectadores é comunique. Comunique sempre que for preciso, sempre que tiver oportunidade. Em particular, marido e mulher. Exato, em particular qualquer coisa. Que a mulher tem que comunicar. Sim. Porque as mulheres também escondem coisas ali. Sim. Como a capelana não avisa o marido. Sim. É um problema. Situações em que às vezes acontecem acidentes e a mulher nem conhece onde o marido trabalhava. A mulher depois é que procura saber onde que o meu marido trabalhava, recebia quanto. Então, essa é uma situação que tem mesmo. A comunicação está. Deixa a desejar. Então, nós precisamos comunicar, porque comunicar é arte, comunicar é tudo. Então, só com a comunicação nós podemos nos entender, não só no trabalho, não só fora, mas também em casa. Só com a comunicação é que nós podemos entender palavras da Irmã Maria, docente da Faculdade Unizambesa na área de comunicação. Esperamos nós que, aliás, estudantes, eu dizer estudantes da Unizambesa na área de comunicação, e ela já está a trabalhar bem a nos ensinar. Vale a pena formar a sua filha ali, porque vais ter uma professora para te ensinar a comunicar problemas que acontecem no nosso país, na sua casa, na sua terra, na sua sociedade, tem se originado com falta de comunicação. Sendo assim, espero que esteja bem ali e sempre estivermos cá consigo
trabalha conosco, liga-se a nós, manda suas mensagens, nós vamos responder. Essa dupla sempre vai ter a resposta que vai te satisfazer. Até o próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.